tarde. E aí, Francisco, como é que você está? Boa tarde para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Então, antes da gente começar, já colocar algumas questões em relação à nossa agenda para o próximo mês. Alguns pontos importantes. Eu, Francisco, Rosana, Luciana e o meu grupo de pesquisa e extensão aqui da universidade, junto com os Autistas do Brasil, o AMATEA, que é o grupo de pais e amigos dos autistas, mais a prefeitura daqui da cidade, do município de Catalão, mais o núcleo de acessibilidade da universidade, a gente montou um curso de capacitação de AT, de acompanhante terapêutico. Por questões técnicas, ele será só presencial. Então, o Francisco vai estar online, porque ele vai ser palestrante, mas para as pessoas que vão participar, ele vai ser só presencial. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante foi a coisa da demanda. A gente começou ali com 60 inscrições, lotou em 15 minutos, aí abrimos mais 15, lotou em 5, abrimos mais 15, lotou em 5, final das contas, fechamos em 120, porque, mas achei muito interessante, e isso presencial. Achei interessante porque dá notícia de que, de fato, tem uma demanda por capacitação de AT, que é acompanhante terapêutico, e a quantidade de pessoas do Brasil todo que falaram dessa vontade de querer participar. Bom, esse especificamente ele é gratuito porque ele é uma verba do governo federal, junto com o governo municipal, junto com associações. Então, quando a gente tem verba pública, não sei como vocês sabem como é que funciona, não se pode cobrar absolutamente nada. Por que a gente não vai fazer ele híbrido? Problemas técnicos, basicamente. A gente até conseguiu equipamentos, a Prefeitura de Catalão vai fazer a filmagem de todo o curso para a gente poder editar e tentar colocar depois em plataforma. Mas a fazer ao vivo, a gente não conseguiu por questões técnicas mesmo. Da questão de equipamento, a gente não sabe se vai funcionar, a questão da internet, vocês não sabem se vocês sabem, mas passar um curso filmado em auditório híbrido não é uma tarefa tão simples quanto parece. Pelo contrário, uma tarefa bem complicada com equipamentos caros, né? Então, por causa disso, estou falando isso porque algumas pessoas mandaram perguntando, mas por que só vai ser presencial? Por questões financeiras mesmo. Nós não conseguimos verba para fazer de outra forma. A gente espera conseguir para o ano que vem fazê-lo de outra forma, ou seja, fazê-lo no formato híbrido. Por que eu falo híbrido? Porque tem a parte prática. A parte teórica eu ainda consigo fazer desse jeito que a gente está aqui, né? Mas a parte prática, ela é mais delicada um pouco. E como a AT tem a parte prática, por exemplo, a gente vai fazer a questão do uso de Libras, como uma das linguagens possíveis para a comunicação do autismo, e isso inclui o corpo todo. Então, eu preciso de alguém, posso até filmar, mas vocês entenderam que eu preciso ter o corpo inteiro da pessoa filmado numa certa qualidade? É complicado isso. Vai ter oficinas de psicomotricidade, aí a gente tem os circuitos psicomotores, né? A oficina lúdica, oficina de autonomias, com a questão de como fazer essa capacitação para que criança e adolescente possa adquirir as autonomias em cada tempo. Então, só por causa disso, o curso, neste momento, vai ser só presencial. Estou apontando isso também, porque significa que no próximo mês, esse aqui do autismo especificamente, não teremos os encontros. Então, a gente vai pular 2 encontros, porque a gente vai estar fazendo esse curso de capacitação. Mas se a gente conseguir modos de disponibilizar, a gente vai fazer isso depois. Mas primeiro a gente tem que saber se vai funcionar essa parte técnica de filmar, que ficou a cargo da prefeitura fazer. Espero que dê certo. Ana? Oi, Renata, boa noite. Quando boa vai noite. ser o curso? Quando vai ser e quantos dias o curso? O curso de capacitação vai ser presencial, só para quem está aqui, tá? Aqui em Goiás, mais especificamente em Catalão e região, né? Não estou muito distante do Goiás, não. Não está muito distante, não? Ele começa na próxima segunda-feira, então ele vai ser do dia 27 de outubro até o dia 1º de dezembro. Eu até coloquei lá no Instagram mas, de novo, as inscrições esgotaram imediatamente, que eu achei bem interessante. Então, é um assunto que as pessoas estão precisando, ficou muito claro.
Para quem trabalha com equipe, eu recomendo enormemente, não vai dar nesse momento, talvez, mas por quê? De modo geral, a gente brinca que as equipes, elas precisam ser formadas para trabalhar com autismo, sobretudo em crianças, e sobretudo se eu penso em grau de suporte 2 e 3, e aí qualquer tempo, a gente brinca que a gente precisa ter um profissional que cuide da parte estrutural, que é a estrutura clínica, o psiquismo mesmo, e um outro da parte instrumental. Sabe a parte instrumental? Que é a questão do corpo, das autonomias, do corpo, da parte instrumental mesmo, que normalmente a gente tem o fisioterapeuta, o psicomotricida, o acompanhante terapêutico, o terapeuta ocupacional, sabe, essa equipe toda, para a gente poder cuidar da parte estrutural, a gente precisa ter uma equipe da parte instrumental. E um recurso que a gente tem é o AT. Bora, então, retomar? Quer complementar, Francisco? Não. Tá ótimo. Francisco estará lá no formato híbrido, né, Francisco? Não consegui verba só para quem vem de Brasília. Brasília, Goiás, Goiânia, Ribeirão Preto, eu consigo porque o carro busca. Agora, mais longe que isso, aí... E o meu medo de avião, como é que fica? Você tem medo de avião? Morro de medo. Você não serve para morar no interior, não? Aqui tudo é distância, tudo você tem que se locomover. Bom, então vamos recapitular de onde a gente está. Então, só lembrando, nós estamos, e hoje a gente termina a primeira parte do Asperger, e a 2 e a 3 a gente já passa um pouquinho mais rápido. A gente resolveu estudar o artigo do Asperger, parecido com o que a gente fez do Kanner. Lembra que o Kanner eram 11 casos clínicos, mas a gente não passou pelos 11? A gente explorou um e passamos um tanto quanto en passant e recomendamos que cada um lesse todos os casos. De modo um tanto quanto parecido. Aqui, especificamente no artigo do Asperger, como o do Kanner tinham 11, aqui nós temos o Fritz, que é o que a gente vai terminar de ler hoje, na parte 1. Na parte 2, você tem o Raro, se é que pronuncia assim, e o Ernest, e o Helmuth. Então, você tem 4 casos clínicos no artigo do Asperger, 11 casos clínicos do Kanner e 4 no do Asperger. Nós não vamos ler aprofundadamente todos os casos clínicos, até pela questão do tempo. Não vamos ler aqui, mas vocês vão ler em casa todas as partes, inclusive a parte introdutória do artigo como um todo mundo tem lá no grupo, certo? Então, só recapitulando para quem tiver um pouco perdido. Então, o caso clínico do Fritz, vamos tentar só lembrar. O Fritz nasceu, então, em junho de 1933, inclusive, se vocês olharem pela data de nascimento dele, é mais ou menos a mesma data do caso 1 do Kanner. Vocês perceberam isso? O caso 1 do Kanner, como é que ele chamava mesmo? Esqueci o nome dele agora. Como é que é mesmo, Rosane e Francisco, o caso do Kanner, o nome? É o... Fugiu aqui. Fugiu de todo mundo aqui, daqui a pouco a gente lembra. Enfim, nossa, deu branco mesmo. O caso 1 do Kanner, se vocês olharem, é mais ou menos a mesma data de nascimento, então estamos falando de criança. Donald Trigger. Donald! Nossa, você está vendo? Que absurdo. Então, o Fritz e o Donald, se vocês olharem, eles têm mais ou menos a mesma idade, a mesma data de nascimento, foram observados mais ou menos no mesmo período. Vocês perceberam as semelhanças quando vocês foram lendo? Então, só lembrando, o Fritz, que é o que foi observado pelo Asperger, ele nasceu em junho de 1933, ele foi encaminhado ao serviço em 1939, sendo que no primeiro dia de escola, a gente até falou assim, sério, no primeiro dia de escola já mandaram o menino para o serviço? Sim, no primeiro dia de escola, ele foi considerado completamente inapto para a escola. Uma observação importante que a gente precisa fazer quando a gente vê o que foi observado sobre o autismo no Asperger e no Kanner, é genial. Quando a gente percebe como era conduzido em termos institucionais, é triste. Agora, quando a gente compara com as instituições em 2025 e vê algumas fazendo igual, eu fico preocupada. Então, hoje, a nossa conversa vai ser um pouquinho nessa direção, de como é interessante o que é observado, mas como às vezes é problemático a condução. Por exemplo, essa ideia de que a criança é completamente inapta para a escola, porque não havia ideia de inclusão. Então, hoje, quando eu vejo crianças, sobretudo grau de suporte 2 e 3, sendo retirados da escola, me incomoda.
Eu tenho visto ainda muitos autistas fora da escola. Muitos que os pais não estão levando, a escola fala, não, deixa para vir quando tiver o apoio, e o apoio nunca chega. Então, isso me incomoda, porque eu sinto que a gente voltou para o século passado. Já era para a gente ter avançado, estamos falando de um texto que tem 80 anos, né? Então, as observações sobre o autismo são muito boas, mas o modo que as instituições lidam, a gente tem que questionar um pouco. Então, vamos lá. Então, seguindo, a anamnese, eu só estou recapitulando só para quem se perdeu, tá? Estamos falando do Fritz, observado pelo Asperger, nasceu em 33, foi encaminhado em 1939, tá? E aí é interessante a gente observar, na anamnese, ele registra um atraso motor, ele andou só aos 14 meses, e era muito desajeitado nas habilidades práticas, né? O que é o desajeitado? Com pouca coordenação psicomotora. Mas, em compensação, ele teve uma linguagem muito precoce, as primeiras palavras já aos 10 meses, e já muito pequenininho falava como uma pessoa mais velha, segundo os pais. Então, a parte motora é um pouco mais complicada, e a parte verbal bem mais antecipada. Em relação às reações afetivas, a queixa principal é que as reações afetivas eram pouco previsíveis, com limitação de contato e grande oposição. A oposição era aumentada quando se tentava governar o Fritz, por exemplo, por afetos, carícias ou ameaças. Qualquer coisa que cheirava afeto causava no Fritz uma grande perturbação. Então, algo assim, mamãe está com saudade, você não vai dar um abraço em mim? Isso já causava uma grande confusão. Ou, senta agora na mesa e é para fazer a tarefa, também causava uma grande confusão. Ou seja, no caso do Fritz, a oposição dele aumentava quando alguém tentava governá-lo. Seja governá-lo por meio de afeto, seja governá-lo por meio de ameaças. Isso vai dando uma notícia para a gente pensar numa ponte para hoje, daqui a pouco, tá? Seguindo um pouquinho mais, ele reagia com o que ele chama, que o Asperger chama de negativismo, e com agressividade. Os exames neurológicos que tinham-se na época não deram absolutamente nada de muito grave, ele tinha sintomas muito leves, biológicos, como, por exemplo, um leve estrabismo, sinais endócrinos em relação a peso, né? Uma criança bastante agitada. Tem uma criança aí que eles observam que está com obesidade e esse que está com peso mais abaixo, né? A condução pedagógica funcionou, e aí essa parte que a gente vai estudar hoje. Como é que a condução pedagógica, como é que a escola agiu diante dele, tá? Então, a gente parou nesse ponto, tudo bem? Vamos voltar de onde paramos, então? Eu vi que vocês perguntaram o que fazer com crianças de grau de suporte 2 e 3 nas escolas. É isso que a gente vai conversar hoje, Rose, também. Mas o fato é que nós todos aqui defendemos educação inclusiva. A questão é como fazer a educação inclusiva funcionar. Mas não é uma questão que essas crianças não devam estar na escola. Elas devem estar na escola. A questão é como é que a gente vai fazer para que funcione a escola para essas crianças, né? Esse é um ponto. Então, vamos lá. A gente parou nessa parte da aparência e fenômenos de expressão, que é o que eu acabei de apontar para vocês. Então, era um menino de estrutura frágil, alto, 11 centímetros acima da média, bem magro, né? Foi essa parte que a gente parou. A gente também falou sobre a questão do olhar, que chamava muita atenção. Na maioria das vezes, quando não exibe um brilho malicioso, a gente ainda brincou, né? De quem que é essa interpretação, né? É a criança que tem um brilho malicioso ou o observador que vê uma malícia? O que eu estou chamando aqui de malícia? Já fazendo um apontamento para os nossos tempos. A gente tem recebido muitos casos de criança teia com TOD. E aí a gente fica até brincando assim, mas por que o TEA mais TOD? Será que essa oposição já não está na própria característica do autismo? Será que faz sentido eu somar TEA com TOD? Estou respondendo nada, só estamos levantando a peteca. Será que somar letrinhas ajuda ou somar letrinhas dificulta?
né? Então, a gente, às vezes, recebe alguns que é TEA, TOD, TDAH, tudo ao mesmo tempo. Mas a gente vai observar aqui no texto do Asperger que a questão da oposição e da atenção fazem parte do autismo, de acordo com Asperger e Kanner, desde a década de 40 do século passado. Então, peraí, lembrando, numa época que não existia diagnóstico, inclusive de TOD e TDAH, são diagnósticos ainda mais recentes do que do autismo. Se essas características, oposição e atenção, compõem o quadro do autismo, será que faz sentido para os casos do autismo somar esses diagnósticos ao autismo? De novo, não estou respondendo, só estamos levantando perguntas. Se isso piora ou melhora, né? Isso, Márcio, se faz parte da sintomatologia do espectro, né? E o espectro é um guarda-chuva, será que eu preciso acrescentar? Fica aí a pergunta. Então, seguindo um pouquinho mais adiante. Então, veja, chama a atenção o olhar, em relação, estamos no próximo parágrafo, o conteúdo de sua fala é bem diferente do que se espera para uma criança normal. Raramente aquilo que fala é a resposta a uma pergunta, e frequentemente é preciso repetir várias vezes a mesma pergunta até que a pergunta alcance o Fritz. Quando, porventura, responde, faz isso da forma mais reduzida possível, tipo com um monossílabo, né? Muitas vezes, porém, não temos sorte de obter uma reação sua, ou não responde, ou então faz acompanhado de negação, batidas rítmicas e outras estereotipias, conforme eles vão descrever abaixo. Ou ele ainda canta, não quero dizer isso, não quero dizer isso, não quero dizer isso. Então, não é que ele não escuta a pergunta, mas ele ignora a pergunta e quando a pergunta insiste, ao invés dele responder, ele se opõe. E ele tem várias formas de se opor a essa pergunta. Agora, vamos para o comportamento na sessão. Então, durante a sessão, durante a observação feita pelo Asperger, o que ele observou aí do Fritz? Então, desde o primeiro momento e durante toda a sua permanência, né, no consultório, ele não participa do grupo. Sai andando sozinho, aparentemente não nota o meio circundante, é impossível fazê-lo participar das brincadeiras em grupo, mas ele também não consegue brincar sozinho de uma forma que faça sentido. Aí, de novo, fazer sentido. Fazer sentido para quem? Né? Lembra, igual a gente está falando do olhar malicioso? Olhar malicioso para quem? Fazer sentido para quem? Não sabe o que fazer com os objetos, e quando lhe damos, por exemplo, blocos de montar, ele enfia na boca, morde, joga por debaixo da cama. Aparentemente, o ruído produzido pelos objetos gera uma sensação. Opa, olha aqui, ele dizendo que aqui a gente tem um brincar. Essa última parte. Se o ruído produzido pelo objeto, quando jogado debaixo da cama, gera um interesse, o brincar a gente não encontraria por aí? Veja, no caso do Freud, quando o netinho dele estava lá brincando com carretel, forda, o que o Freud fez? Ao invés de ignorar, ele não sabe brincar direito com carretel, fica jogando para debaixo do sofá, isso não faz nenhum sentido, o que o Freud fez? Leu um sentido. O convite que eu estou fazendo aqui é, e se houver um sentido, não no sentido metafórico como na neurose, mas sensório? Por que eu estou chamando de sensório? A recusa no autismo, que a gente estava falando, da elisão, é uma elisão num plano anterior à questão simbólica. Então, quando a gente fala da elisão como mecanismo fundador, só lembrando, mecanismo fundador da neurose, o recalque, da psicose, a foroclusão, do autismo, a elisão. A elisão seria uma recusa bastante primária, bastante inicial, em que o que é recusado ainda está no nível sensório, não ainda de linguagem, não tanto simbólico. Então, e se os jogos e brincadeiras, que é, por exemplo, enfiar na boca, morder, ou jogar debaixo da cama para produzir um ruído, e se esse for o brincar autístico? Boiaram, entenderam? Ou seja, não faz sentido para o observador se o observador está esperando um brincar neurótico.
O brincar neurótico, que pega o carrinho para fazer vrum, vrum. E se no caso dele, ele pega o carrinho para produzir um ruído jogando ele debaixo da cama. Então, então, Márcio, a questão que se coloca sobre os padrões é o padrão neurotípico não vai ser encontrado, mas não significa que ele não brinca de modo algum. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é como é que essa criança brinca. E não fazer uma afirmação de que ela não brinca. Inclusive, a oficina do Francisco vai ser sobre o lúdico no autismo, como brincar, né? Como acessar essa criança através do brincar dentro do autismo. Isso, e é interessante porque é dito, né, que esse tipo, né, de brincar sem sentido é um brincar não funcional, né? Até a escolha da palavra, né, já dá para a gente destrinchar muita coisa aqui. E aí a pergunta foi, a função para quem? Né? Porque se ele escolhe e repete, né, esse movimento, esse som, e acha bom isso, tem uma função para ele. Se ele escolhe determinado objeto, né, a rodinha separada do carro, tem uma função para ele. Não é sem função. Tem função. Tem sentido. Então, e esse é o desafio. Então, a gente está pedindo para vocês ampliarem a lógica do sentido. Como nós somos, em sua maioria, governados pela lógica neurótica, sentido para a gente significa metáfora. Ou seja, significa uma coisa que representa outra, uma coisa que substitui outra, correto? A gente pensa em sentido, a gente pensa assim. O que a gente está pedindo é pensar o sentido em outra dimensão. O sentido como sensório, sabe alguma coisa que é sentida, que é experimentada, como, por exemplo, um cheiro, um barulho, um ruído, uma textura. Consegue entender a diferença? O sentido aqui é sentido mesmo, de senso-percepção, bem anterior ao sentido da linguagem. Então, a gente vai encontrar o brincar em outras formas de sentido. Essa a provocação. Perfeito o que você falou. Esse sentido, nesse sentido mesmo, do sentir, né? Do sensório. Isso. Então, isso muda muita coisa, né? Para a direção, né? Da clínica, do tratamento. Então, abre isso, um caminho. Então, só que a gente tem que girar uma chave na cabeça. O que é essa chave na cabeça? De modo geral, a gente só pensa o sentido como metáfora. Né? Qual o sentido disso que você está me dizendo? Ou seja, o que isso significa? O que isso representa? Vocês percebem que a gente só pensa sentido no campo do simbólico? E o que a gente está convidando aqui não é no campo do simbólico. É outro campo. E aí vamos conversando que campo é esse. Mesmo porque a gente está dizendo aqui que o simbólico ele encontra-se congelado, retido. Então, qual é o outro campo quando essa parte não produz gozo? O gozo não retorna na linguagem como no neurótico. O gozo retorna na borda. Lembram disso? Então, continuando daí. Voltando aí para o texto, deixa eu projetar de novo. Então, estamos no texto na página 15. Então, seguindo aí na página 15, aqui, ó. Ele tinha todos os hábitos estranhos e incômodos. De novo, estranho para quem? Incômodo para quem? Essa provocação eu estou fazendo pelo seguinte, esse texto da década de 40 do século passado. Me incomoda que em 2025 ainda as crianças autistas são descritas como estranhas para quem? Entende? Ou positivas para quem? O que eu estou questionando é se a gente não pode... se a gente sai da lógica neurotípica, a gente vai ter que questionar a descrição. A gente vai ter que questionar os significantes que a gente usa para descrever. Então, quando eu falo que essas crianças, por exemplo, o Fritz, têm hábitos estranhos, tem hábitos estranhos, incômodos, estranho em relação ao padrão neurotípico, incômodos em relação aos adultos ao redor. O que é menos incômodo? Uma criança que senta na carteira, faz a tarefa e levanta a mão para ir no banheiro, tia, posso ir no banheiro? Ou uma criança que anda pela sala, coloca a tarefa na boca e não solicita para ir no banheiro, pelo contrário, vez por outra, faz na sala mesmo o xixi ou o cocô. Vocês entendem que o incômodo, ele tem relação com quem
olha, quem observa e quem cuida. Mas para essa criança, será que essas palavras, se eu olhar, se eu gira a câmera para o lado da própria criança, será que esses seriam os significantes que ela utilizaria para se descrever? Sobretudo, se o avanço da infância para a adolescência, para a idade adulta e assim por diante. Então, vamos lá. Tinha hábitos estranhos e incômodos, devorava as coisas mais impossíveis, lápis com madeira em Minas, papel em quantidades maiores, estava acostumado a lamber a mesa, espalhar amplamente a sua saliva, a gente falou sobre isso no encontro passado. Os atos maliciosos, aí de novo, maliciosos para quem? Porque quando ele fala hábitos maliciosos, dá uma sensação de intenção. Os hábitos maliciosos, tão marcantes para essas crianças, igualmente não estão ausentes. O menino que agora mesmo estava sentado, sem forças e com o olhar ausente, de repente dá um salto, o olhar aceso e rapidamente apronta alguma coisa. Joga coisas na mesa, dá um tapa em alguma criança, procura crianças menores indefesas que têm muito medo dele, acende a luz, abre a água, foge da mãe ou acompanhante. Todo mundo já viu essas cenas e sabe do que ele está falando aqui. A questão é, existe uma intenção? Aqui ele coloca como se houvesse uma certa intenção. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Por outro lado, essas ações impulsivas ocorrem sem nenhum apercebimento prévio. Apercebimento do próprio sujeito? Não, de quem observa, do cuidador, da mãe, ou seja, não se anunciam. E, por isso, são muito difíceis de serem controladas em termos pedagógicos. O que, além disso, as qualifica é o fato de que, normalmente, acontecer somente aquilo que, na dada situação, é o mais desagradável, embaraçoso, perigoso, de modo que o menino parece ter um faro especial para isso, ou seja, um faro especial para arrumar situações complicadas para quem cuida. Bom, seguindo então adiante, um ponto importante, e aí é esse ponto que a gente parou especificamente no encontro passado. Aqui a gente já não leu mais, eu só estava recapitulando lá atrás. Testes de inteligência. Nessa parte, o Asperger vai apontar que ele tentou utilizar ferramentas que ele utiliza com as outras crianças para avaliar o Fritz, dentre elas, os testes de inteligência. E ele fracassou completamente. Uma coisa que eu gostaria de colocar, vou até tirar aqui para a gente conversar sem a projeção. Nós estamos numa época viciada em teste. Os testes fracassam com muita frequência. Os testes foram elaborados para sujeitos neurotípicos. Os testes foram, em sua maioria, sobretudo os testes de inteligência, elaborados para sujeitos verbais. E os testes foram elaborados para pessoas que estão muito preocupados com o que o aplicador vai pensar delas. Lembra aquela coisa neurótica, o que o outro quer de mim? Será que se eu responder tal coisa, o aplicador vai me achar inteligente? Será que eu responder... Então, o teste funciona para quem quer passar uma boa imagem e quer se sair bem no teste para tirar uma nota boa. Essa é, necessariamente, a intenção autística? O funcionamento do pensamento autístico? Então, o teste ele vai ser uma intenção de quem está do lado de fora. Porque o profissional quer que o teste seja aplicado, porque os pais querem saber o resultado do teste, mas o sujeito não tem nenhum interesse naquele teste. Se ele não tem nenhum interesse naquele teste, vocês realmente acham que ele vai conseguir fazer esse teste? Qualquer que seja, pensa, qual VISC que é de inteligência, testes de modo geral. Ele vai fracassar. Agora, ele vai fracassar no teste porque ele não é inteligente? Não, ele vai fracassar no teste porque o teste não é capaz de medir a inteligência dele, que é de outra ordem. Então, por que eu estou fazendo essa ressalva? Nós estamos hoje numa época que está todo mundo muito apaixonado por testes. Inclusive, nós temos vários municípios colocando uma verba grande para montar a Casa do Autista, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, aonde se tem, inclusive, testagem. E a grande propaganda, que vai garantir aí muita eleição ano que vem, tem a ver com gastos altos na aquisição de testes.
A gente estava até falando sobre a questão do MChat, por exemplo, que é uma coisa que existe desde 1999 e, de repente, está sendo colocada, tipo assim, finalmente descobriram uma ferramenta, ela existe há 26 anos. Ela não descobriram nem a nova. E nem resolve, de fato, a coisa, lembrando que ela já é aplicada mais tardiamente, 18 a 30 meses. Mas o que eu estou apontando, e aqui ele volta, então deixa eu voltar ali no texto. Eu estou fazendo essa ressalva porque são coisas que lá atrás, na década de 40 do século passado, eles perceberam que fracasso e ainda estão usando. Então, o que a gente observa aqui? Veja, revelou-se impossível obter uma ideia das reais capacidades intelectuais através dos testes de inteligência. Então, eu vou ter que pensar de outra forma. E mais, vou ter que suportar não mensurar. Até porque, de novo, fica a pergunta, medir para quem? Quem que precisa saber o coeficiente de inteligência dessa criança ou adolescente? Será que saber o coeficiente de inteligência vai melhorar as condições dele ao tratamento? Ou eu posso avaliar de uma outra forma, inclusive subjetiva, o funcionamento dele sem medir o coeficiente? Ou seja, sem ter um número, 50, 60, 70, sem ter um número. Então, continuando, foi extremamente difícil realizar o teste, repetidamente ele se levantava de súbito, batia a mão do condutor do teste, jogava a cadeira no chão, respondia nada e ninguém, ou seja, o teste foi um fracasso. Então, o Fritz que fracassou do teste? Não, o teste que fracassou com o Fritz, entende? E isso acontece com frequência. Eu quero até fazer uma provocaçãozinha para os nossos tempos. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem muita gente, sobretudo quem está recebendo o diagnóstico de autismo na vida adulta, está com mania de colocar TEA e embaixo letrinhas que significam altas habilidades, que não é um diagnóstico. Não sei se vocês perceberam. Então, eu vou até tirar aqui de novo, porque essa parte me irritou também. Eu não sei se vocês perceberam, aí eu ouvi outro dia e vários, porque aí eu vi uma e aí a rede começa a mandar um inferno de um monte, né? E aí, por exemplo, eu vi umas meninas que falavam que não tinham sido diagnosticadas antes por alguns critérios. Eu vou até pegar aqui uma especificamente que eu me lembrei agora o nome, então essa eu consigo achar. Tudo termo em inglês, que eu também não entendo. A gente tem uma língua tão bonita, a língua portuguesa ela é tão interessante, para que ficar usando tudo em inglês, né? Mas, por exemplo, então, por que o autismo passou despercebido? Aí escreve assim, efeito halo, que é viés estético. A aparência fazia as pessoas acharem que eu era bonita demais para sofrer. Eu fico pensando que a pessoa está se elogiando, né? O neurótico, ele não vai... Camila fala assim, eu sou bonita demais para sofrer, Camila, você vai lá escrever. O outro, pretty privilege. Pretty privilege é o privilégio de ser bonita, de novo. Então, consegue tudo o que quer com facilidade, as pessoas são mais compreensivas, porque ela é muito bonita e tem, então, um privilégio. O próximo, hiperfoco socialmente aceita. Interesses intensos de ser muito boa em tudo que faz, então passou despercebido o hiperfoco, porque ela era muito boa, com muita dedicação e muito talento. Eu olhei e falei assim, mas espera aí, isso é um diagnóstico ou um puto elogio? Porque, assim, eu vou até parar, mas tem dupla excepcionalidade, né? As altas habilidades disfarçam as dificuldades. E aí vai indo. O que me preocupa nisso? Um diagnóstico, ele tem a ver, inclusive, se vocês pegarem o DSM e abrirem, eu não estou falando nem da psicanálise agora, pegando o DSM, tá? Distúrbio ou transtorno. Ou seja, transtorno, distúrbio é algo que transtorna, que causa um distúrbio, que dificulta, que leva a um dano. Entende? E aí você, de repente, tem, como eu disse para vocês, outro dia eu ouvi um psiquiatra falando, transforme o seu TEA em superpoderes. Eu falei, oi? E ele vende o curso por 10 mil, se alguém quiser fazer. Ele também transforma o seu TDAH em superpoderes, tá? É as duas coisas, você tem um curso para as duas coisas. Aí eu fico um pouco preocupada. Não sei se vocês compartilham da minha preocupação, porque a gente tem algo que
a gente tem pessoas que precisam do apoio, precisam do acompanhamento, que passam por enormes dificuldades e estão ficando, como que eu vou dizer, na sombra, e essa sombra me preocupa um pouco. Então, vamos voltar especificamente aqui para o Fritz para a gente perceber essa questão dessa dificuldade. Então, veja, se eu tenho o diagnóstico na idade adulta, é claro que praticamente todo mundo que nasceu a partir de uma certa época vai ser diagnosticado só na idade adulta. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando é a chá revelação. Vocês viram chá revelação? Eu estou questionando um pouquinho essa questão de colocar como se fosse um superpoder. Uma romantização, não é isso, Renata? Uma romantização. Isso me preocupa um pouco. Porque se a gente romantizar demais, talvez as pessoas que estão tendo dificuldades, de fato, com isso que transtorna, que traz sofrimento, que traz uma dificuldade, talvez não vão conseguir acessar efetivamente. Parece que, não sei se as pessoas vão... Porque, assim, se você for montar uma série com um personagem autista, provavelmente você vai querer montar uma série com um personagem que tem baitas capacidades. Então, mas não é a maioria, né? E aí eu fico pensando se você... Né? E como a Marina colocou aí, né, tem capacitismo aí, né, gritando. E mais do que romantização, é uma banalização completa, né? E que tem esse efeito, como você falou, de que realmente quem precisa fica segregado desse cuidado e dessa atenção. Chega a ser desonesto, né? Então, eu fico um pouco preocupada, de novo, não tenho respostas, estamos levantando perguntas, mas uma das questões que ficam aí com essa coisa tem o lucro, tem uma certa romantização, e, de novo, ninguém vai colocar TEA com DI, que é deficiência intelectual. No entanto, vai colocar as altas habilidades e alto desempenho. Essas letrinhas que nem são diagnóstico vão ser colocadas. Então, tem alguma coisa aí que está nos coçando a orelha e a gente precisa repensar um pouquinho. Rosana? E eu ia só acrescentar, Renata e pessoal, que se a gente pensar em criança, esse movimento de uma certa romantização está no entorno, né? E aí o sujeito, né, autista, a criança, acaba também mais ainda numa posição de o filho troféu, né? Entendeu? Foi meio assim, selvagem que eu estou trazendo, mas eu tenho, às vezes, escutado umas coisas assim que também estão me incomodando. E aí, bom, voltando especificamente ao Fritz, por que a gente está levantando essa conversa? Estamos tentando ver o que o Asperger e o Kanner observaram, afinal, foram os dois primeiros que sugeriram que fosse um diagnóstico nosológico separado, e são a base para a psiquiatria atual, né? E lembrando, como a gente já conversou, a psicanálise tem que estudar as duas línguas. O psicanalista, ele tem que falar a língua da psicanálise e a língua da psiquiatria. Nós temos que ser bilíngues. Não esperem que o psiquiatra seja bilíngue, sejamos bilíngues a gente. Então, de modo geral, a gente faz sempre essa leitura dos dois idiomas. Então, se essa é a base para o pensamento psiquiátrico, e é daí que começa toda essa discussão, vamos tentar entender como é que está chegando nesse ponto. Então, voltando aí ao Fritz. Então, um pouquinho antes, a gente estava falando sobre a dificuldade dele de seguir orientações, regras e, portanto, de ser avaliado. Mas não significa que não se tinha notícias de que o Fritz era muito inteligente. Por exemplo, ninguém conseguia explicar uma matéria para ele, mas, de repente, você descobria que ele dominava a matéria que tentaram explicar. Olha só que interessante. Enquanto você estava ali tentando explicar a matéria, ele se levantava, ele andava, ele dizia não. De repente, você tinha notícias que ele já sabia matemática, que ele já escrevia. Então, não é que ele não está absorvendo. E aí que vem uma coisa interessante, mas ele não absorve para mostrar para o outro. Vocês entendem que a criança neurotípica, no nosso caso aqui a gente chama de neurótica, ela quer, mãe, olha o desenho que eu fiz, tia, olha, ele faz para o outro.
a questão é se o educador vai topar a ideia de que o sujeito autista não faz para ele. Entende? Então, não adianta esperar, olha, eu fiz para você. Esse eu fiz para você é o funcionamento mais neurótico. Então, vez por outra, você tem que aceitar a ideia de que você vai passar, mas só vai ter a notícia depois do que ele assimilou e não naquele mesmo momento. Então, averiguar o que a criança aprendeu é diferente. Mas, continuando, então. Então, veja, consequências pedagógicas desse funcionamento. Vocês entenderam o que é o funcionamento dele? Não é que ele não aprende, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a contar, ele era bom em matemática, mas ele não aprendia diante do educador. Você tinha notícias que ele já sabia, porque de repente aparecia aquela capacidade lá na frente. Embora o educador achava que tinha fracassado completamente no intento de educar, de repente ele aparecia já sabendo aquilo. Então não desistam de educar, acho que a mensagem que fica aí também é essa. Não esperem, porque, por exemplo, de vez em quando a gente fala, mas é bom que a criança fique na sala, vamos descobrir um modo dela ficar na sala. E às vezes os professores falam, não adianta ela ficar na sala, ela não presta atenção em nada. Vamos falar sobre atenção agora. E a gente fala, e se ela prestar atenção, mas uma atenção periférica? E se essa atenção que ela oferece à aula for diferente da que você espera? Ela não olha para você, ela não te faz pergunta, ela não responde às suas perguntas, mas não significa que ela não está assimilando. Vamos entender, então. Consequências pedagógicas do Fritz. Tomemos consequências da condição básica, estamos aqui, no caso da criança normal, que no caso da criança normal fazem com que ela obedeça, adapte e aprenda. Então, ele está dizendo, olha, a criança neurótica, ela obedece, ela adapta e ela aprende. Não somente o conteúdo escolar, mas principalmente o comportamento considerado adequado. Como a gente tinha falado, o neurótico, ele é um produto da cultura. O neurótico, ele é cria da cultura. Então, ele é uma espécie... Vocês entendem isso, né, que eu estou chamando de cria da cultura? Neurose é uma invenção da cultura. O que está escrito na cultura parece um neurótico. E se o neurótico tentar burlar, vem culpa, vem... Então, a neurose, ela é uma espécie de reprodução do funcionamento da cultura. Por isso, a cultura gosta tanto dos neuróticos, porque ela reproduz em si mesmo o funcionamento. A cultura é transmitida pelo funcionamento, pelo comportamento, pelo pensamento do neurótico, mas não do funcionamento autístico. Então, continuando. Muito antes, estamos aqui, ó. Muito antes da criança entender a palavra do educador, quando ainda é bebê, a criança aprende a obedecer. Não as palavras abstratas, mas o olhar da mãe, o tom da sua voz, a sua mímica, os seus gestos, o jogo indescritivelmente rico dos seus fenômenos de expressão. Como é que a gente chama isso na psicanálise? As trocas pulsionais. Como é que a gente mede isso na psicanálise, inclusive? Com o IRD, lembra? O indicador de risco do desenvolvimento infantil? Que a gente mede a interação do bebê com a mãe, a troca do olhar, as expressões, a mímica, a voz. Tá tudo isso, inclusive, naquela ferramenta maravilhosa do 0 aos 18 meses, que é, inclusive, validada pelo SUS e recomendo que continue sendo utilizada, mas que na nova documentação do SUS foi retirada, tá? Ela não está lá, mas ela é validada pelo SUS e seria interessante continuar sendo utilizada. Seguindo, tudo que a criança, estamos aqui, tudo que a criança não entende de forma consciente, sim, ela é impressionada, ou seja, o bebê, ele não aprende conscientemente, mas de algum modo ele como se a gente estivesse falando que fosse impresso no bebê. Oi, André. Deixa eu desligar aqui. É como se fosse impresso no bebê o gesto da mãe, impresso no bebê a voz da mãe. Vocês entendem? É como se fosse impresso, tá? Encontra-se constantemente em uma relação de troca com o educador. As suas próprias reações se desenvolvem continuamente, modificando-se sempre de novo com as suas experiências positivas, negativas, à medida que se confronta com o mundo. É isso que se espera. Continuando. Um indício para tal é que os próprios fenômenos de expressão da criança não se dão do modo normal. Já descrevemos
colocar só a setinha, porque o risquinho está saindo todo errado. Já descrevemos o quão diferente é o seu olhar, através do qual tantos aspectos do mundo penetram o ser humano e tantos aspectos seu ser se dirigem para fora. Quão diferente a sua voz, toda a sua forma de falar, quão diferente a natureza da sua motricidade. Por isso, não é de se admirar que, no caso do menino, do Fritz, a compreensão dos fenômenos de expressão dos outros e a reação adequada a esses se encontram igualmente alteradas. Olha que interessante isso. Isso aqui está lá no Maleval desse jeitinho, inclusive. E é até interessante a gente falar assim, parece que a psicanálise, ela bebeu mais no Kanner e no Asperger do que a própria psiquiatria. Não sei se vocês perceberam, mas parece que a psicanálise ela está sendo mais rigorosa às origens do autismo na psiquiatria do que a própria psiquiatria, porque a psiquiatria foi abandonando essas observações. Olha que observação, acho que todo mundo aqui já estudou isso daqui, todo mundo já reconheceu, mas vamos recapitular. Olha só o que a gente está dizendo. Primeira coisa, o olhar. O olhar é um dos primeiros contatos que a gente tem com o mundo, né? Você viu que a criança nasce e aquele olhinho está ali? Agora, esse olhar, ele já tem um aspecto diferente na criança autista desde muito pequeno. O olhar do bebê, que muito comumente penetra o ser humano, se vocês já viram o olhar do bebê recém-nascido, vocês já se sentiram penetrados por esse olhar. Vocês lembram? Aquele olhar que penetra o ser humano? O que ele está dizendo é como se, então, esse olhar não penetrasse da mesma forma. Assim como a voz, assim como a motricidade. E aí, o que o Asperger está dizendo? Se essas manifestações mais primordiais, primevas, do funcionamento, das trocas com o mundo se dão diferente, será que a reação e o reconhecimento do que o outro oferece também não vai ser diferente? É claro que vai ser. Mas veja que a psicanálise está muito mais próxima do Asperger e do Kanner do que o próprio DSM. Então, consideraremos o mesmo outra vez, a partir de um ponto de vista um pouco diferente, que a força, o que força uma criança a obedecer, não é, de forma alguma, em primeira linha, o conteúdo das palavras. Isso também é muito legal. Das palavras que ela compreende, embora e elabore racionalmente, e sim, principalmente, o afeto. Então, por que uma criança neurótica obedece? Pelo afeto. Aonde que falta para a criança autista obedecer? Segundo ele, há uma modificação no afeto. A criança neurótica, ela obedece porque ela é governada pelo que o outro quer de mim. Lembra? O desejo da criança, o desejo do outro, o desejo da mãe. Então, ela obedece porque, no final das contas, ela obedece o afeto. Mas se a gente aponta que, no caso da criança autista, essa questão do afeto se dá de uma outra ordem, o que levaria a essa obediência? Ou seja, se o afeto leva a uma obediência, sem o afeto, quando você manda, você invade. A criança neurótica, ela não se sente invadida porque ela te autorizou pela via do afeto. Se a criança autista não te autorizou com o afeto, e você força a barra, você invade. E se você invade, ela se defende. Se defende recusando o olhar, a voz, o sotaque, inclusive o afeto. Tanto que muitas mães se queixam de não se sentir amadas pelo seu bebê, que futuramente a gente vai saber que então era um bebê autista. Futuramente, porque a gente sabe por retroação. E vamos aceitar essa lógica, tá? Também para sair agora diagnosticando bebês a rodo, né? Mas a gente sabe por retroação. Mas muitas mães, inclusive, se queixam de não se sentirem olhadas, de não se sentirem... Vocês entendem? Porque não é só a mãe que embala o bebê embala a mãe. Não é só a mãe que olha o bebê olha a mãe. Então, é como se houvesse uma fratura nesse afeto, né? Seguindo um pouquinho mais. No nosso caso, assim como em todos os casos, a dimensão afetiva, entretanto, se encontra amplamente alterada. Então, se o afeto é o que autoriza a obediência, por exemplo, veja por que eu coloquei o Todd aqui na história, porque a desobediência aqui não é um outro transtorno, não é uma segunda comorbidade, faz parte do quadro do autismo. Já faz parte do quadro.
Então, não se compreende muitos aspectos dos seus afetos. Com frequência, não se sabe o que faz rir, o que faz pular de alegria, o que faz atacar os outros com raiva. Não se sabe quais são os sentimentos que formam as suas estereotipias. Hoje, por exemplo, a gente elabora que as estereotipias são formas de se organizar. A gente não considera as estereotipias algo desnecessário, pelo contrário, algo que, inclusive, organiza. O que, de repente, o faz ser tão carinhoso e, de repente, tão agressivo, a hora ele está abraçando, beijando, de repente, ele te dá um tapa. Por quê? Realmente, é igualmente muito característico para Fritz, assim como para todas essas crianças autistas, o fato de não reagirem através da obediência e da tentativa de adaptação. Então, obediência e adaptação é característica do neurótico. Então, quando ele desobedece, o TOD lhe cabe bem, lhe cabe melhor. Porque aí há uma intenção nessa desobediência. Há uma intenção na obediência e há uma intenção na desobediência. Continuando. Da tentativa de ele se adaptar diante das regras e proibições afetivas, raiva, aborrecimento, assim como diante de uma persuasão amorosa ou lisonja. Pelo contrário, reagem, então, os sujeitos autistas, segundo a observação dele, reagem com negativismo, maldades, agressividade. Enquanto provas de amor, carícias e lisonjas do adulto representam algo muito agradável para a criança normal, de modo que essa se comporta bem, justamente para merecer esses agrados, essas coisas desagradáveis, essas coisas são desagradáveis e irritantes para os autistas, com distúrbio de contato, conforme se evidenciou no caso do Fritz e de todas as outras crianças desse tipo. Então, veja, quando uma criança neurótica, ela está triste, a gente abraça. Quando uma criança autista, ela está triste, precisamos conhecê-la. Algumas vão querer o abraço, outras não vão querer o abraço. Algumas vão querer que você fale, outras não. A gente precisa conhecer a borda. A gente precisa conhecer o funcionamento da borda de 1 a 1. E aí vem a importância de quem é próximo dessa criança, ao invés de conhecer os manuais que digam como adaptar ou controlar, em vez de ficar gastando tempo conhecendo os manuais, conheçam aquela criança. Como que ela se relaciona com os objetos? Como é que é a questão sensória? Quando ela escuta, o que ela escuta? Qual a altura que ela escuta? Ela escuta mais grave, mais agudo? Qual tipo de som que entra e tudo bem? Qual tipo de som que entra e agride? Ou seja, é necessário conhecer a especificidade de cada um. Aqui eu já faço uma criticazinha em relação à aba de novo, que estamos na página 20. O primeiro ponto é que todas as medidas pedagógicas precisam ser apresentadas através de um afeto desligado. Olha que interessante. O que ele está propondo? Ele está propondo que as medidas pedagógicas sejam apresentadas com afeto desligado. Então, em vez de eu ficar atrás da criança, faz isso, ou faz para mim, por favor, eu vou ficar tão triste se você não fizer. Tudo isso que vocês conhecem tão bem, que são os recursos neuróticos que a gente utiliza não é só como educadora, a gente utiliza inclusive em casa, não é? A gente não fala, mamãe vai ficar tão feliz se você fizer tal coisa. Ou seja, o que ele está dizendo? Primeira coisa, as medidas pedagógicas precisam ser apresentadas com afeto desligado. O que é esse afeto desligado? Não é faça por amor a mim, não é faça para me agradar, e muito menos faça se não fizer vai ficar de castigo. Desligar o afeto significa não colocá-la como condição, nem de uma punição, nem de um agrado. Perceberam o que eu estou criticando aqui? Reforço, punição. Significa não relacioná-las a um agrado ou a um desagrado, digamos assim. Jamais o educador pode se tornar, deixar tomar pela ira ou se aborrecer. Também não pode querer ser doce ou se adaptar ao nível da criança. Mas realmente não basta manter a calma somente externamente, enquanto internamente estamos transbordando. Aqui você vê que é alguém que realmente esteve com a criança no consultório, né? Algo que, de fato, faz sentido diante do negativismo e das maldades requintadas de crianças desse tipo.
Ao invés disso, o educador precisa se manter verdadeiramente calmo, controlado e centrado internamente. Não sei se vocês perceberam, mas é um tanto quanto essa posição que a gente está propondo da psicanálise, no sentido de, quando os alunos falam assim, mas o que eu faço com a criança no primeiro dia? Deixa ele entrar. E o que eu proponho? Nada. Mas e aí? Deixa ele andar pelo ambiente, deixa ele observar os objetos, deixa alguns disponíveis e ver se ele escolhe, se ele abre os armários, se ele não abre os armários, se ele se senta, se ele se levanta, se ele anda. Ou seja, vocês entendem que a gente está falando dessa coisa desligada? Ao invés de eu ficar, toma isso, faz isso, senta aqui, pega aquilo, eu recuo até para que ele possa, de fato, entrar sem se sentir invadido. Então, veja, sem se impor pessoalmente à criança, precisa dar suas instruções de modo distante e objetivo. Conseguem perceber isso com clareza? É simples, né? Então, sem se impor, você dá suas instruções de modo distante e objetivo. Quando assistimos, por exemplo, uma aula dada a uma criança autista, percebemos a forma tranquila e natural através da qual tudo se dá. Poderíamos ter a impressão de que tudo se dá por acaso, que essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem de mostrar para os pais o progresso. Porque quando você pega o Denver, ou você pega, por exemplo, o ABA e tal, você já deve ter visto que faz planilhas, progressos, o tempo todo tentando provar para os pais que o trabalho foi feito. E como o trabalho foi feito, e tudo quantificado, e mensurado, e calculado, e assim por diante. E o que ele está dizendo? Olha só que interessante, parece que tudo se dá por acaso. Se dá por acaso, para quem quiser, por acaso entre aspas, porque na verdade tem todo um trabalho. Mas essas medidas são para o neurótico que o acompanha. O próprio sujeito autista não precisa dessas medidas. A criança está solta. Nada seria mais inadequado. Na verdade, a condução desses autistas exige especial atenção e concentração em um estado especial centrado e uma segurança interna do educador que não é fácil de manter. Então, veja, veja que a posição que está sendo proposta é uma posição não invasiva e aceitar que você não vai ter aos seus olhos o avanço progressivo que você vai conseguir assistir igual você assiste uma criança neurótica. Você vai ter a sensação de que se dá por acaso e de que a criança está solta. Nem ela está solta e nem se dá por acaso. Mas aí dá-lhe aguentar a própria ansiedade, né? Wellington? Renata, Diga. na busca pelo atendimento com criança autista e tentando sair do ABA, eu descobri o DIR. Sim. E aí eu comecei a fazer a formação, acho que eu cheguei a fazer dois níveis da formação. E aí logo em seguida eu entrei no seminário de psicanálise criança e adolescente do ESP. E aí eu comecei a assistir as aulas e falei, gente, DIR é psicanálise, Floor Time é psicanálise. E aí agora com esse texto veio muita coisa do DIR, porque o DIR fala dessa questão do afeto, de se conhecer a criança e ser natural, né, esse por acaso que está falando no texto. E aí eu fiquei pensando, gente, a psicanálise já está tão à frente disso, né, e hoje, assim, aí aparecem essas novas teorias e os planos de saúde aceitam são essas novas teorias, né, e você vê essa relação entre o DIR e a psicanálise, você sabe alguma história entre os dois? O DIR Bom, o DIR, ele baseia no relacionamento e no desenvolvimento emocional, né? Então, a ideia dele é tentar localizar os interesses das crianças através de brincadeiras e interações lúdicas. Não é esse que você está usando? Wellington? É isso. Não, aí eu parei com a formação do DIR só para psicanálise, porque eu falei, é uma coisa parece que está falando da outra, e como eu já estou na psicanálise, eu falei, vou continuar na psicanálise. Então, tem gente que utiliza também, de novo, aquilo que você falou, vez por outra, você tem que pagar os boletos e os planos de saúde começam a exigir um trabalho ou outro. Eu tenho vários
estagiários que, inevitavelmente, estão estudando psicanálise, mas acabam fazendo AT, ABA para pagar as contas. Tudo bem, se a pessoa não nasceu herdeira, ela tem que se virar, e às vezes o que aparece é exatamente isso. Tudo bem, é mais fácil para fazer escolha quem não tem que pagar Enel, né? Para quem não tem que pagar a conta no final do mês. Mas, para quem não conhece, ele é uma abordagem de apoio para crianças autistas. Tem uma coisa aí interessante, só que, por exemplo, o que me incomoda? Ele é um modelo focado no desenvolvimento funcional, para desenvolvimento de competências. Aí só me preocupa porque ele não perde a ideia adaptacionista, mas eu acho ele menos agressivo do que o ABA. Então, se fosse assim, um ou outro, eu prefiro o DIR, entende? Porque aí ele, pelo menos, porque ele parte da questão lúdica, dos interesses específicos da criança, e ele vai tentar fazer essa parte funcional a partir desses pontos, e dá para fazer uma leitura disso com a borda que a psicanálise traz. Então, das possibilidades, e como o plano agora, alguns planos de saúde estão autorizando o DIR junto com ou o ABA, então, ele acaba sendo mais interessante. Muitos autistas, inclusive, da associação e tal, têm um olhar melhor para ele do que o ABA. O ABA, eles arrepiam até a alma, mas esse eles têm um olhar melhor. Então, tudo bem. Mas seguindo aí um pouquinho mais, veja, para a gente fechar essa partezinha aqui do Fritz. Vamos lá. O DIR não é exatamente comportamental, Cristina. A base teórica dele, Wellington, você lembra qual que é a base teórica dele exatamente? Ele é desenvolvimentista. Ele é da psicologia do desenvolvimento, ele trabalha um pouquinho de Vygotsky, eu vou pegar aqui depois os autores, mas ele é da psicologia do desenvolvimento, Cristina. Ele pega a base desenvolvimentista. Depois olha aí qual que é o autor principal, agora eu estou na dúvida. Cars? Depois eu pego aqui, mas ele é do desenvolvimento, é da psicologia do desenvolvimento, não é da comportamental, tá? Seguindo aí um pouquinho mais. Então, também em relação às nossas crianças, percebemos sempre de novo, quando fazemos as exigências de um modo aparentemente automático e estereotipado, a partir da salmódia, tão calma quanto elas próprias falam, então, muitas vezes, temos a sensação de que são forçadas a obedecer sem a possibilidade de se opor. Ou seja, o que ele está dizendo? Ao invés de eu tentar impor o meu funcionamento sobre o sujeito, eu tento apresentar um pouco do funcionamento dele para ele. E, de algum modo, eu percebo que, olha só, ele colocou até em itálico aqui, são forçadas a obedecer sem a possibilidade de se opor, porque eles não têm ao que se opor ou exatamente ao que se defender, porque fui eu que entrei no funcionamento dele, e não impus o meu funcionamento a ele. Lembra que a gente falou da borda autística e falamos sobre isso em relação ao duplo, a ilha de interesse e ao objeto? Inclusive, a gente falou de se colocar na condição de duplo. Lembram disso? O que a gente está tentando fazer a partir disso? A gente está tentando, basicamente, compor, de algum modo, os elementos da borda para que ele não tenha que se opor, para que a gente consiga uma porosidade. Então, continuando aí, outro artefato do pedagógico é o de não anunciar as medidas pedagógicas como exigências. Eu quero, e olha, gente, a gente fala isso o tempo todo, né? Eu quero que você tome banho agora. É para comer porque eu estou mandando. Não, para com isso. Para de colocar as medidas como se fossem pessoais. E sim, colocar como uma lei objetiva impessoal. Então, por exemplo, a oficina que eu vou dar no curso de AT, quando a gente fala da aquisição das autonomias, o que a gente propõe? A lei. Se lembra a lei? Em vez de um outro que invade, um outro previsível, objetivo, impessoal. Olha lá o relógio, o que ele está apontando? Hora de dormir. O relógio está mandando dormir, não sou eu que estou mandando dormir. Vocês entendem a diferença? Inclusive, a gente faz, literalmente, tá, gente? A gente pega um relógio... Já viu esse relógio que a gente compra no 99? Que não existe mais em 99, deve ser R$19,99 hoje, não, relógio. Aquele relógio que tem de ponteiro, o que a gente faz, basicamente, por exemplo? Imprime naquele relógio, por exemplo, algumas rotinas. De tal modo que não é mais você que vai fazer algo como uma exigência pessoal.
e sim como uma lei que não invade, ou seja, objetiva e impessoal. Será descrito em relação aos outros, nos quais é mais fácil demonstrar esse fato. Então, veja que o Asperger, como ele também era educador, ele dá sugestões muito interessantes e muito práticas aqui, tá? E muito interessantes para a gente pensar hoje. Continuando aí, estamos terminando, tá? O fato de Fritz não poder ser educado, aí essa parte é a parte que eu discordo, mas discordo porque esse texto tem quase 100 anos. Agora vamos pensar como que seria hoje em 2025. Em 2025, eu concordo com você, Francisco, a coisa do, só para quem veio assistir gravado, perguntaram da coisa de juntar o DIR mais a psicanálise. Quer falar, Francisco, o que você colocou? Não, então, eu acho que já está tudo bem fundamentado na psicanálise, quando se trata de afeto, quando se trata do interesse, quando se trata do sujeito, do laço, do vínculo, né, que em psicanálise a gente chama de transferência. Isso a psicanálise é quem traz, né, já está posto e muito bem fundamentado. Às vezes, outras práticas, elas bebem da psicanálise, né, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Não dizem de onde veio, né? E parece que descobriu a roda. É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Certas práticas que incluem o afeto. Aí, é importante o afeto. Na psicanálise, o afeto, desde sempre, já estava posto, né? E muito bem fundamentado na clínica e na teoria, né? Mas as pessoas esquecem isso, né? E falam como se fosse uma invenção de agora, como você mencionou até no início, né? Então, o que eu fico pensando só, eu realmente, a psicanálise, ela, o que está me incomodando, assim? A gente está numa época, como a gente falou no início, uma coisa dos testes, uma coisa das ferramentas, e é curioso porque o próprio clínico, ele é uma ferramenta. A transferência, o brinquedo, os jogos, essas são ferramentas. Então, eu acho um pouco curioso quando dá vontade até de pegar assim, acho que a gente pode fazer, vamos fazer isso, a gente ganha todo mundo aqui junto, vamos fazer uma cooperativa, a gente vai fazer brinquedos, são os mesmos brinquedos que a gente sempre usou, mas a gente vai dizer que eles são brinquedos especializados para o autismo, tá? Aí a gente vai colocar aqui a nossa marca, né, e vamos vender, são os mesmos brinquedos, tá? Vai ser blocos de montar, números e cores, vão ser os mesmos brinquedos, mas a gente vai colocar numa caixa, dizer que é especializado e colocar ainda ali um selo, né, dizendo... Então, meio que é isso. Então, tem uma coisa que me incomoda aí também, que tem algo mais do mercado do que da lógica do sujeito, entende? Não estou dizendo que a ideia é ruim, não, viu, gente? Se a gente quiser, vamos montar aí, ó, a marca, a gente faz travessia psicanalítica, brinquedos para teia. Né? Mas são os mesmos brinquedos que vocês comprariam em qualquer loja, né? Então, me incomoda, às vezes, essa ideia de que a gente precisa de uma outra ferramenta. Acho que o Francisco coloca um ponto importante. As ferramentas são teóricas, e a gente vai utilizar o que a gente tiver à mão, inclusive a voz, o olhar, o brinquedo, o tempo, todas essas ferramentas. Antes de passar para você, Flávia, deixa eu só voltar aqui, últimos 2 pedacinhos do texto, olha só. E aí eu volto para você. Últimos 2 pedacinhos do texto são sobre, o que eu estava falando para vocês em relação a não concordo tanto, mas é uma outra época, que é o Fritz, de acordo com Asperger, não pode ser educado em uma turma escolar regular, em função das suas consideráveis anormalidades, que já estava de antemão claro. Lembrando que no primeiro dia de aula já foi pedido para ser retirado. Não apenas a agitação o irritaria muito, a agitação da sala, impossibilitando assim a sua concentração no trabalho. Além disso, qualquer turma seria desorganizada por ele e qualquer trabalho, seu como dos outros, seria destruído. Só de se pensar em seu negativismo e os impulsos desenfreados de se movimentar, reticências, né? Por isso, tomamos a medida de um menino receber aulas individuais de uma funcionária da seção, né? Então, o que eles fizeram aqui? No caso do Fritz, tiraram da escola e ele passou a receber, provavelmente em casa, aulas individuais, educação domiciliar. Hoje, é o nosso olhar? Não, porque a gente pensa a escola num outro modelo.
A escola não é mais um lugar da palmatória, de sentar na carteira, de fazer tarefa. A escola é um lugar mais amplo, mas a gente tem que repensar a escola para isso. Seguindo o último pedaço, então, conforme era de se esperar de antemão, foi muito difícil ensinar o Fritz a escrever. Somava-se aqui as dificuldades gerais de se ajustar o desajeitamento motor que o limitava muito. Em suas mãos travadas, o lápis não obedecia. Hoje, por exemplo, se a criança não consegue segurar o lápis, a gente utiliza outros recursos para as letras. A gente usa teclado, a gente utiliza letras prontas, a gente utiliza quebra-cabeça de letras e números, a gente utiliza inúmeros outros recursos, inclusive, quando é o próprio lápis, às vezes a gente utiliza um espaçador, porque às vezes o problema é esse traço, essa movimentação mais fina da mão, e com o espaçador funciona melhor. Enfim, nós temos outros recursos hoje. Acontecia sempre, de novo, que ele, de repente, borrar com largos movimentos uma página inteira, furar o caderno com lápis de chumbo, rasgar a página ou caderno. Por fim, a única forma de ensinar a escrever foi a professora desenhar para ele as letras e palavras com lápis de chumbo vermelho, e ele escrevia por cima com seu lápis, seguindo o traçado correto. Eu fiz isso na escola e vocês também. Vocês lembram que vinha os pontilhados, você tinha que... Mas hoje não é o modelo mais de educação que se segue, né? Até então, porém, a escrita permanecia borrada e feia. Foi igualmente muito difícil mecanizar a ortografia. Ele estava habituado a escrever uma frase inteira de uma só vez, sem separar as palavras isoladas, fazendo holófrases, lembra? Juntando tudo e fazendo uma grande compridinho de palavras. Atualmente, consegue escrever quase todas as palavras de forma correta, quando é forçado a prestar atenção. Sozinho, porém, comete erros mais estúpidos. A aprendizagem da leitura, principalmente a junção dos sons, se deu de modo muito mais ou menos dificultoso. As aulas de ciência biológica pareciam totalmente impossíveis. Quem observa uma aula dessas tinha a impressão de que ele nem prestava atenção, fazia apenas travessuras. Tanto mais nos surpreendíamos quando observávamos, em ocasiões diversas, por exemplo, através de relatos da mãe, que ele assimilou grande parte da matéria e a elaborou de forma eficaz. É significativo para Fritz, assim como para outras crianças desse tipo, o fato de que aparentemente perceberem muitas coisas somente a partir do campo da visão periférica, com uma atenção sem foco. Então, não precisa juntar o TDAH aqui, já é uma característica do autismo, segundo a psiquiatria, desde Asperger, essa visão periférica, essa atenção sem foco. E mesmo assim, ele transforma em conteúdo mental. Olha que interessante que ele está dizendo. A educação formal, você fala e pede para a criança, repete para mim, me diz o que você entendeu. Não vai funcionar. No entanto, se essa criança fica na sala, a aula está sendo dada, ela está assimilando. Vocês entenderam a lógica? Às vezes, você tem a sensação de que ela só vai prestar atenção se ela sentar na carteira. Mas a criança autista, o que o Asperger está dizendo? Ele aprende com uma atenção sem foco. A criança neurótica aprende com atenção com foco. Ela senta na carteira e assiste. A criança autista aprende com atenção sem foco. Então, não é porque ele está andando pela sala, ou mexendo em objetos, ou balançando os pés na carteira, às vezes, inclusive, a gente coloca elástico na carteira, não sei se vocês... Eu coloco um monte de coisas, coloco para a criança querer ficar ali por perto, às vezes a gente coloca um monte de textura aqui na parede, normalmente eu penso que é perto da parede, um monte de textura na parede, elástico no pé para ela ficar balançando, bolinha na mão, liguinha de pamonha, vocês entendem? A gente coloca vários recursos ali de movimento. E aí é curioso, porque às vezes os professores falam assim, mas ele vai se distrair com isso, e a gente explica, mas essa é a lógica. A criança autista, ela aprende a partir de uma atenção diferente, o que a gente chama de atenção sem foco. Então, é justamente nessa movimentação, e a professora continua dando a aula, e essa aula acaba tendo que ser numa dinâmica diferente, ou seja, tem que ser uma dinâmica mais lúdica, mais interativa,
de maior movimento, vocês entendem? Mas, por exemplo, várias crianças que a gente acompanha, eles adoram os momentos de história. E aí, por exemplo, em alguns casos, a gente tem que mudar a rotina de como a história vai ser contada. Se a professora senta no chão para contar a história, a criança vai querer sentar no colo dela, e todas as crianças vão querer sentar no colo dela, e ela não tem tanto colo para tanta gente, e a gente brinca e fala, então, que tal vamos ensinar a história? Vamos fazer diferentes vozes, vamos se movimentar, as crianças também podem movimentar. Então, tem uma atenção diferente. Então, não é que falta uma atenção e precisa se medicar ou forçar essa atenção. O que o Asperger descobriu ali? Com essa atenção sem foco, a criança assimila. Mas você só vai perceber, depois de um tempo, e por retroação, o que foi assimilado. Flávia? Oi, Renata e Francisco. Não, então, a minha pergunta foi justamente por concordar com vocês, porque, assim, eu moro aqui nos Estados Unidos e é bem comum essa prática, né? E, assim, eu sou psicanalista, porém eu não atuo aqui, né? Só online, enfim. Mas eu vejo esse movimento que vocês estão vendo aí no Brasil, eu vejo aqui, porque aqui a psicanálise, né? Enfim, até você conseguir ter poder, né? Ser um psicanalista aqui, acho que você morre antes de poder atuar de acordo com as leis, né? Então, você fica tentando procurar artifícios que você possa, dentro da lei, faça um mestrado em counseling, ou você consegue, é o absurdo de você conseguir um curso de 11 semanas, uma licença como coaching em autismo, aí você pode trabalhar numa clínica, mas você fazendo doutorado, mestrado em psicanálise, tendo 10 formações, você não pode atuar. E então sempre chega para mim essa vai nesse DI, né, do DIR, né, o DIR, né, o DIR, Flor. Por que isso? Mas aí é exatamente o que você me trouxe. Parece que eles estão querendo reinventar a roda, porque a gente já tem toda essa ferramenta ali. Aí eu pergunto por isso. Perguntei, acho que talvez não ficou bem esclarecido a questão de que, ok, se eu tenho essa oportunidade de trabalhar, ok, eu não posso ser uma psicanalista, porém eu posso trabalhar a psicanálise dentro dessa técnica aí, no caso, da mesma forma, a colega que precisa pagar os boletos lá, né? Não tem outro, faça a aba, porém, você vai usar a sua técnica psicanalítica, aquilo que você tem de conhecimento, que você sabe que funciona dentro da clínica da criança, porém vai chamar de um outro nome, que eu acho totalmente injusto, porém, às vezes a gente não tem outro caminho. Então, é nisso. Então, acho que eu talvez não tenha formulado, mas é porque parece que estão querendo reinventar. Não, acho que você formulou, Flávia, e acho que é isso mesmo. A não ser quem nasceu herdeiro, tem que pagar as contas, e às vezes, e você falando de outros países, mas veja, tem muita gente boa trabalhando nos Estados Unidos, na Austrália, em outros lugares, mundo afora, e tentando fazer, no espaço que a lei permite, introduzir essa leitura psicanalítica. E é o que eu faço, eu trabalho online aqui, né, então, assim, tento me resguardar, e aí tento tentar esse artifício de ter eu preciso estar dentro da lei para ter o meu consultório, então eu posso ter uma licença de coach. É ridículo isso, mas assim, não tem coaching. O mundo tem esse funcionamento, né? Francisco? É complexo, né? Mas é nisso, obrigada. Não, queria só ressaltar isso que você trouxe agora no final, que, né, quando Asperger descreve ali como é que tem que ser, né? Como é que o educador ele tem que se portar diante de uma criança autista, né? E eu achei incrível, né? E de como no texto se percebe uma clínica, uma prática ali com atenção, né? A criança, a tudo que a criança expressa, por mais que foi lida, né? De forma que a gente merece refletir sobre, mas tem algo ali e isso é muito importante, né? Porque o que a gente vê hoje são práticas que deixam de lado a clínica, né? Deixam de lado esses lugares aí que precisam ser ocupados, né? Para que algo aconteça, para que haja, né, evolução de fato.
E você trouxe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Você falou, o neurótico é cria da cultura, né? E aí me levantou aqui uma questão, né? Pegando, inclusive, articulando com esse modo, né, de funcionamento autístico do rechaço ao contato, né, dessa dificuldade com o laço, dessa recusa, né? E cabe a gente pensar a recusa, não é uma recusa neurótica, não é a recusa do TOD, não se trata disso, né? De que como para manter essa recusa, né, esse rechaço, é preciso uma atenção muito grande para o que vem de fora, né? Para se defender disso. Ele precisa estar atento. Então, tem um trabalho muito grande aí desse sujeito para manter essa distância, para ele não se angustiar, não se sentir invadido, né? E isso que você colocou agora no final é muito precioso, né? Essa distração, né? Essa desatenção atenta, né? Isso que a Sueli colocou, e como isso é precioso, né? E como isso tem efeitos, né? Muito importantes. E aí, nessa questão da cultura, eu fiquei pensando num livrinho aqui, né, de Carolina Capraro, está em espanhol, é esse aqui, Acontecimento del Cuerpo também no Autismo. E aí, na apresentação aqui, ela traz uma fala de Vilma Cocós, que é uma psicanalista bem conhecida na Espanha, acho que ela é espanhola, que eu fiquei pensando nessa questão que você trouxe da cultura. O que é que se passa na cultura? Como é que a gente pode pensar isso em relação ao autismo? Né? Porque você foi muito clara quando falou aí da neurose, né? E no autismo, porque fica uma questão, né? Porque realmente os diagnósticos, né, eles cresceram muito ultimamente. Tem mais autistas, né? E que dá margem para a gente pensar muita coisa. Eu acho que, em relação à cultura, um dos conceitos mais interessantes para pensar a cultura, vou deixar a peteca para a gente voltar nela, são as ilhas de interesse, porque são elementos da cultura que o sujeito toma para si e compõe como parte da borda. Rosana? Renata, tem 3 pontos que estão me intrigando muito para a gente deixar para a próxima, porque, assim, como você falou, a gente talvez não pegue o caso do ralo para ler como cuidado, como a gente fez com o Fritz, mas parece mais ali, que são as questões da agressividade quando ela é focada, né? Ele tem uma pessoa, uma criança específica que vai atrás. A sexualidade também me chamou muito a atenção, porque também não é a criança que quer sair beijando todo mundo, mas ela tem aquela pessoa específica que ela vai, então, assim, no caso do ralo, principalmente, aí já está mais na linha da agressividade também, que ele relata ali dele, enfim, atos homossexuais e mais na linha, me pareceu até da agressão ou tentativa de estupro e tal, e que com a idade pequena mesmo, né? Então, assim, tá, não tem o eros, mas de onde vem isso, né? E imaginação também, que aparece no ralo, ralo, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele também, eu estou falando como a gente lê. A imaginação, ele inventa histórias, ele cria histórias, e também a coisa do imaginário no autista, do jeito que a gente aprende na teoria, é uma coisa mais fraca, mais pobre, né, empobrecida, e parece que essa criança específica não está, traz essas características que me chamaram mais a atenção, né. Mas principalmente a coisa da sexualidade na criança autista é algo que está me intrigando, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso no próximo encontro, nos próximos. Então, só lembrando, voltando nesse ponto, então daqui 15, o encontro vai acontecer a parte 2 do texto, com Francisco, eu vou estar no curso de capacitação, Francisco vai tocar a parte 2, e aí vai voltar justamente na comparação desses quadros. Quando eu vou voltar na parte 3 já, e aí a parte 3, que você lembra aquela tabela comparativa que a gente falou que ia fazer? Eu até já fiz a minha aqui, mas eu pedi para vocês fazerem. Então, na minha, eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo projetar ela aqui, na minha tabelinha comparativa, a princípio, resumo do Asperger, eu fui fazendo assim, ó, mas eu quero que cada um faça a sua. Eu fiz aqui mais ou menos rapidinho, a minha ainda não está muito bonitinha,
Mas lá no final ele vai falar sobre inteligência, vocês viram na parte 3? Então eu fui tentando pegar cada um aqui, ó, o Fritz, o Halo, o Ernest, e fui tentando colocar quando que eles começaram atendimento, por que chegaram, desenvolvimento e linguagem, depois na sequência aqui as habilidades, o comportamento. Eu fui tentando, ainda não está bonitinha a minha tabela, vou terminar a minha, mas eu pedi para todo mundo fazer, lembra? Então, daqui 15 dias, então, vocês seguem para todos os casos. Depois, quando eu retornar, e aí a gente vai ter terminado a capacitação, a gente retoma no 3. Então, daqui 15 dias, que dia que cai? Já é novembro, né? Novembro. Dia 3, não é? Dia 3. 27. Semana que vem é o da psicose, Rosana e Lu. Dia 3, então, o Francisco e a Rosana vão juntos aí. Vou botar no curso. Você vai estar comigo, ela vai estar na capacitação comigo. O Francisco vai estar comigo na outra, né? No outro final da segunda. O Francisco vai à parte 2, então, do texto com vocês. Combinado? Então, quem vai dar apoio para o Francisco no dia 3 vai ser Camila. Camila, acabei de colocar para trabalhar mais. Camila. Eu deixei a bomba aí com o Francisco, porque eu vou assistir gravado depois, hein? Eu vou jogar a bomba para Camila também. Sobrou para mim aqui, depois vocês me falam o que é. Então tá. Então a Camila e o Francisco vão tocar no dia 3, a parte 2 do Asperger. Combinado? Combinado. Eu já falei que se eu olhar, eu coloco vocês para trabalhar, gente. É um negócio perigosíssimo, não pode passar muito perto de mim. Beijo para todo mundo. Beijo, Boa semana para todo mundo. Beijo. Tchau. Oi, Marina, estou te vendo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Obrigada.